Gostaria que você pensasse agora Cristo Jesus assentado sobre o seu alto e sublime trono. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Criador de tudo e o Criador de todos. Ele está sendo adorado pelos anjos, está sendo adorado por querubins, serafins, por 24 anciãos e 4 seres viventes. Agora eu gostaria que você pensasse o impacto de Cristo estando nessa posição, abrir mão da glória de estar nessa posição, e se fazer carne, e se tornar um homem, de tal maneira que Ele se submete a limitações humilhantes do corpo humano. Você tem noção que do trono de glória Ele desce para pisar o nosso chão, para chorar a nossa lágrima, para carregar os nossos pecados. Você tem noção do impacto de que aquele que estava no trono, ele desce diretamente para um berço de palha. Ele é colocado em uma manjedoura, ele trabalha em uma carpintaria, e do trono de glória, ele é transportado para a rude cruz do Calvário. Ele era rico, mas se fez pobre. Ele era santo, ele é santo, mas se fez pecado. Ele é o Todo-Poderoso, mas se fez servo. Quem sou eu? Quem é você? E quem somos nós para arrotarmos qualquer sentimento de vaidade ou soberba? Boa noite, família Emaús. Quantos estão alegres por estarmos aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus onde você está? Eu estava morrendo de saudade de vocês, porque ficar um domingo fora já aperta o meu coração. E nessa noite, eu e você teremos o privilégio de nos debruçarmos aquela que é a mais estupenda e a mais gloriosa passagem de toda a cristologia bíblica. Filipenses capítulo 2 é o hino da cristologia. E nós estamos aqui para receber a instrução que Paulo havia transmitido à igreja de Filipos. Aquela igreja que ele a tinha chamado de minha coroa. A igreja que ele tinha chamado. E além de chamá-la de coroa, ele também ressalta a respeito da importância dessa igreja no seu ministério pessoal. E não só da importância no seu ministério pessoal, mas nós dissemos aqui anteriormente que nós percebemos por alguns elementos da escrita de Paulo a essa igreja, de que essa igreja era um tanto quanto mais madura, talvez, do que outras igrejas. Dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele escreve 13, endereçando a algumas igrejas e a algumas pessoas. Mas pelos relatos de Filipenses, nós percebemos que havia então esse reconhecimento de que era um povo maduro. Mas esse povo maduro também tinha problemas. O fato é que a ênfase que o apóstolo Paulo dá no primeiro capítulo de Filipenses é na declaração de que Cristo é superior. Mas a ênfase que o apóstolo Paulo dá no segundo capítulo de Filipenses é de que o próximo, o outro é superior. Uma coisa é você reconhecer que Cristo é superior. Outra coisa é você reconhecer que o seu irmão é superior a você. Paulo, ele lança mão de alguns exemplos. E ele começa no exemplo mais sublime da história, que é o exemplo de Cristo. Depois ele traz o seu próprio exemplo, e ele finaliza o capítulo 2, trazendo o exemplo de Timóteo e de Epafrodito. Paulo escreve Filipenses capítulo 2, para tratar a respeito da temática vivida por eles, de desunião e de divisão no meio da igreja.
que o Senhor nos livre de vivermos práticas partidaristas, ou de transformarmos a igreja do Senhor em uma grande arena de um horroroso espetáculo de disputas humanas. Que o Senhor nos livre de transformar a edificação em um processo de vanglória pessoal, ou em um processo de busca por títulos, posições ou holofotes terrenos. A igreja não pode ser lugar para disputas humanas, mas a igreja é lugar para exaltação do nome de Cristo. A teologia, ela é a mãe da ética. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele une a doutrina com a vida. Porque nós precisamos de entender que quando nós mergulhamos em textos como esse que nós leremos, por mais que já seria completamente poderoso, glorioso e profundo, nós meditarmos no Evangelho por si só, mas no capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo escreve o texto, a fim de que a doutrina influencie na prática, a fim de que o ensinamento produza transformação, a fim de que ao ouvirmos, ao lermos, ao recebermos o conhecimento daquilo que Cristo fez, que isso possa produzir em nós uma novidade de vida. Filipenses capítulo 2 não é apenas para uma meditação da literalidade do fato de Cristo ter sido enviado, mas é a exposição ao fato daquilo que Cristo fez. Isso precisa gerar em mim e em você uma nova atitude. Queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 1. A Escritura diz, eu vou ler na versão revista e atualizada. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais, verso 3, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O verso 3 denuncia o que estava acontecendo: partidarismo e busca por vanglória, divisão no meio da edificação. E ele traz então essa consideração cristológica mais profunda da história, a maior meditação que um homem já teve do Evangelho e que traduziu em palavras. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E no exato momento onde nós finalizamos o versículo de número 8, nós percebemos que do verso 8 ao verso 9 existe uma transição de acontecimentos. Essa passagem ela pode ser dividida em duas partes. A minha proposta hoje é te mostrar os dois aspectos dessa passagem, expondo do verso 1 ao verso 11, tendo como ênfase do verso 5 ao 11. Nós percebemos que até o verso 8 se trata a respeito da humilhação do Cristo, a humilhação do Filho,
Mas a partir do verso 9, nós temos a exaltação do Pai ao Filho. Porque esse homem, que se esvaziou, que assumiu forma de servo, que se tornou semelhante a homens, reconhecido figura humana e se humilhou, e obediente morreu a morte de cruz. Verso 9, pelo que também Deus o exaltou, com qual intensidade? Sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Para que esse nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você sabe, eu amo quando nós nos ajoelhamos no meio da adoração. Como seu pastor, eu quero te dar um conselho. Procure desenvolver o hábito de se ajoelhar no meio da adoração. Quando você se ajoelha, você profeticamente está cumprindo o verso 10 e o verso 11 de Filipenses 2. E também o seu ato de se prostrar é também um ato profético no que tange a escatologia. Todas as vezes que você se ajoelha em adoração, profeticamente você está dizendo: haverá um dia que todo olho verá, que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará. Sabe qual que é o meu e o seu privilégio? É que nós já podemos dobrar os nossos joelhos hoje. Alguns nunca tiveram esse privilégio. Alguns nunca se prostraram, mas acredite em mim, sabe aqueles que nunca se prostraram, um dia se prostrarão. Eu te digo mais, eles não terão a opção de não se prostrar. Está escrito: todo joelho se prostrará. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E no verso 11, para finalizar: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A única forma de nós resolvermos todo e qualquer tipo de problema, como a divisão no meio da igreja, é tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se imitarmos Jesus, entre nós não haverá ambientes para competição, não haverá ambiente para disputa carnal, para massagear seu ego. Se nós tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo, nós teremos uma edificação saudável, porque afinal de contas, a humildade de Cristo denuncia a nossa altivez. De maneira específica, vamos dividir essa passagem em dois momentos: o momento da humilhação e o momento da exaltação. Eu gostaria de trazer características da humilhação e características da exaltação. Começando pela humilhação, a primeira característica da humilhação é que Jesus voluntariamente, diga comigo, voluntariamente, Ele abriu mão dos seus direitos. Jesus, Ele abriu mão dos seus direitos. E por que eu estou mencionando isso? Porque é muito importante que nós entendamos do que Ele abriu mão. Tem muita gente que acha que Ele abriu mão da divindade. Ele não abriu mão da divindade, Ele abriu mão dos direitos. Jesus, Ele pré-existiu a respeito de toda a criação e até mesmo do tempo. O que significa isso? É que Ele existia antes. Ele existia antes da criação. Ele existia antes do tempo. Ele já existia, Ele pré-existiu. Jesus, Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. O que isso significa? Ele é da mesma natureza, Ele é da mesma substância, Ele é igualmente eterno. Sabe o que significa? Que Jesus nunca se tornou Deus e nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus.
Ele é Deus no passado, Ele é Deus no presente, Ele é Deus no futuro. Ele não se tornou e Ele não deixou. Ou seja, Jesus nunca abriu mão da sua natureza divina. O que Ele abriu mão foi dos direitos, da glória e das honras que lhes eram tributadas. Ele não abre mão da natureza divina. Ele abre mão da glória que por ser Deus ele recebe. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos mostra de que Jesus ele não julgou como usurpação. Em outras palavras, você só pode usurpar aquilo que você não tem. Então Jesus não usurpou a divindade, porque ele já tinha divindade. Você só usurpa o que você não tem, e você só usurpa o que você não é. Ele não usurpou divindade porque ele é divindade. Mas o mais sublime é que ele não se agarrou naquilo que ele tinha. E aí, pense você, o contraste da atitude de Cristo com relação à atitude de Lúcifer. Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Cristo era e é Deus. E abriu mão dos direitos de ser. Não abriu mão de ser Deus, mas dos direitos em ser um Deus. Olha o contraste do espírito de Cristo em detrimento ao espírito de Adão. Na primeira proposta que deram para ele, sabe o que é interessante? Deus deu tudo para Adão. Deus deu tudo. Adão tinha tudo. Sabe o que Adão tinha? Adão tinha o paraíso. Jesus dá apenas uma recomendação para Adão e Adão não segue. Na primeira proposta que ele recebe: olha Adão, se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser conhecedor daquilo que só Deus é conhecedor. O que Adão quis? Adão quis ser conhecedor daquilo que só Deus era conhecedor. E o que é Deus abriu mão do que tinha. A rebeldia de Adão o tirou do paraíso, mas a humildade de Cristo nos levou para o paraíso. O que me leva e o que te leva, o que nos leva para o paraíso é a humildade de Cristo. Porque foi por causa da humildade de Cristo que eu e você somos salvos. Agora, eu gostaria ainda que você se aprofundasse nessa meditação, só para você ainda ser submetido a um quadro aonde nós precisamos de ter muito entendimento do que significa abrir mão desse direito, dessa glória, dessa honra, dessa pompa. Porque em outras palavras, Deus é Deus. Então imagina, Deus, sem abrir mão dessa glória que lhe é devida, ele seria facilmente reconhecido em todo e qualquer ambiente. Mas ele decidiu vestir o véu da encarnação. Ele se fez carne. E sabe o que isso significa? Que a divindade de Deus, que sempre esteve presente, ela foi mascarada pelo véu da encarnação. Como assim? Ele é Deus, sempre foi, sempre continuará sendo. Mas ele passou pela humilhação de estar andando na terra. Então, ou seja, quem estava andando na terra? Deus estava andando na terra. O próprio Deus, o que criou todas as coisas, estava aqui, andando no meio das pessoas. E ele teve a humilhação
de ouvir gente falando: aquele ali, eu sei quem que é ele. Ele é o filho do Zé com a Maria. É o filho do Zé. É o filho da Maria. Vocês estão falando que ele é especial? Especial o quê? Conheço os irmãos, conheço a irmã. O que vocês estão falando dele? Ei, trabalha na carpintaria. E para piorar todas as coisas, o pior cenário que poderia acontecer é um homem blasfemar no nível de virar para Deus, ou de falar a respeito de Deus. Esse deve estar possesso. Meu Deus, estavam se referindo ao próprio Deus. A encarnação é a maior humildade da história. Pensa, você sabe que isso para nós é um mistério. A encarnação, ela é tão humilhante que ela faz com que então Jesus se submeta ao corpo humano. Para nós seria muito misterioso imaginar que Deus teve fome, que Deus teve sede, que Deus teve sono, que Deus ficou cansado. Como assim? Deus sentiu dores, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É muito humilhante. Ele abriu mão dos seus direitos. Mas em segundo lugar, a segunda característica da humilhação de Cristo é que ele se esvaziou. Imagina um recipiente cheio de um líquido que se esvazia de tal maneira que não sobra absolutamente nenhuma gota desse líquido. Jesus se esvaziou por completo. E todo esse cenário que eu te descrevi mostra esse homem que tinha toda a glória, mas que se esvazia completamente. João 17:5, pode projetar, nos mostra isso. Porque o contexto de João 17, um dos capítulos mais fabulosos dos evangelhos, que é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus vira para o Pai e fala: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Com o quê? Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. O Filho tinha glória junto com o Pai, antes da criação de todas as coisas. Mas agora, por que Jesus está pedindo para ser glorificado novamente? Porque ele tinha, literalmente, tido a postura de abrir mão daquilo que ele já tinha. Ele se esvaziou completamente, de tal ponto que ele pediu: Pai, me glorifica de novo, com aquela glória que eu tinha. Enquanto os discípulos se degladiavam nas disputas argumentativas de quem era o maior, Jesus é aquele que os serviu. Que o Senhor nos livre de perdermos tempo querendo disputar com o nosso irmão quem é maior. Esse não é o caminho do nosso mestre. E se nós edificássemos uma igreja que os irmãos não brigam para saber quem é o maior? Essa é a proposta do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Mas se tornou escritura inspirada, porque essa é a proposta de Deus para toda a sua noiva. Não precisa projetar, mas em João 10:18 nós temos aquela fala maravilhosa de Jesus que ele diz: ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Sabe o que significa? Ele se esvaziou.
Deixa eu contar uma coisa. Não mataram Jesus. Ele entrou na morte. Sabe por quê? Não se pode matar o autor da vida. Então ele decidiu entrar na morte, para que eu e você recebêssemos vida. Ele se esvaziou completamente. Isso é tão louco, que você imagina ele, o Deus Todo-Poderoso, nasceu numa família pobre. Foi pobre. A manjedoura estava em um lugar que era literalmente uma estrebaria. Ele cresce em uma carpintaria. Você sabe que ele se esvaziou tanto, mas tanto, que ele é o dono de todas as coisas. Lembra daquela canção? Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação. Por isso que eu gosto do PC fazendo um fundinho aqui. É isso. Ele é o dono de tudo. Aí sabe o que aconteceu? O dono das estrelas e o Senhor dos mares precisou de uma casa para morar. O dono das estrelas e Senhor dos mares precisou de um barco emprestado para pregar. O dono das estrelas e Senhor dos mares precisou de um jumentinho para montar. O dono de todas as coisas precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Por que ele precisou? Porque ele quis. Porque ele se esvaziou completamente. Em outras palavras, sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Ei, se esse é o Espírito do nosso Deus, quem é você para exigir alguma coisa? Como que me pedem para fazer isso? Que absurdo! Como que me pedem para conviver com esse irmão? Ele é insuportável. Quem é você? Se o que tinha tudo, entregou tudo. Amados, que nós voltemos ao cristianismo puro, simples e verdadeiro. Em terceiro lugar, além de abrir mão dos seus direitos, de se esvaziar, ele serviu. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não nasceu em um berço de ouro, colocado no meio de um palácio. Não, não. Ninguém serviu como ele, com imutável lealdade e com irrepreensível obediência. Sabe o que é interessante? Ele não serviu apenas os grandes, ele não serviu apenas os famosos, ele não serviu apenas os importantes, ele não serviu apenas os reis, ele não serviu apenas aos imperadores, ele não serviu apenas aos ricos. Não, não, não. Você sabe o que ele fez? Ele serviu a prostituta, ele serviu o mendigo, ele serviu o paralítico, ele serviu o publicano, que era o mais desprezado. Ele serviu a todos. Mas tem gente que quer escolher aonde serve. Você sabe que, com muito amor e carinho, nós precisamos separar duas coisas aqui. Eu acredito que nenhum líder pode exigir nada, porque nós não estamos nessa posição. E assim como Jesus, a sua servitude ela é voluntária. Então, o que eu vou falar agora, fala isso na presença de Deus. Não estou falando para ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Como que passa na cabeça de alguém escolher aonde serve? Jesus não escolheu. Ele decidiu servir a todos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Amados, o que eu estou fazendo aqui é que nós estamos nos expondo juntos à Escritura Sagrada.
Sabe por quê? Se esse sentimento habitar em vós, em nós, em mim, em você, vou te contar uma coisa, uma verdadeira revolução vai acontecer nessa cidade. Uma verdadeira revolução vai acontecer nessa igreja, de tal maneira que o que nós vivemos aqui não vai ficar aqui. Que o Senhor nos livre de todo tipo de partidarismo, de todo tipo de mimimi, de nheque-nheque. Ele serviu a todos. Mas, além de abrir mão dos seus direitos, além de se esvaziar, e além de servir, em quarto lugar, ele se torna semelhante a homens. Ele é reconhecido em figura humana, e eu já disse aqui, não vou repetir, a respeito da humilhação de habitar em um corpo humano, com todo esse contexto, daquilo que esse corpo nos faz submeter, a respeito das necessidades fisiológicas do organismo. Misericórdia. Você sabe, mas o mais glorioso é que, como homem, ele nunca pecou. O mais glorioso é que ele é impecável. O mais glorioso é que ele não pecou, não apenas sendo Deus, mas também sendo homem. Isso é glorioso. Ele é um homem que nunca pecou. E além de se tornar homem, em último lugar, ele se sacrificou. Ele se sacrificou até a morte. Morte de cruz. Sem sombra de dúvidas, o Evangelho é o maior e o principal de todos os assuntos da Bíblia. Sabe o que é glorioso? Sabe qual é o nome mais citado na Bíblia? Jesus Cristo. O Evangelho, ele é o coração da Bíblia, mas a cruz é o coração do Evangelho. Como no Natal nós dissemos aqui, todo bebê nasce para viver, mas apenas um na história nasceu para morrer. A morte de Jesus é o ponto mais alto da sua humanidade. O sacrifício de Jesus é o ponto mais importante da sua trajetória humana. Se nós fôssemos falar de cristologia, o estudo da vida e obra de Cristo na terra, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua obra, a sua missão, o seu legado, nada que Cristo fez foi mais importante do que o seu próprio sacrifício. De tal maneira que os 4 biógrafos a respeito da vida de Cristo, Mateus e João, sendo 2 discípulos, Marcos e Lucas, sendo outros 2 que escreveram a respeito desses 33 anos de trajetória, eles enfatizam muito a última semana de Cristo. Eles enfatizam muito o ponto alto da vida terrena da divindade que se encarnou. Mateus, ele separa 2/5 do seu evangelho, a última semana de Jesus. Marcos separa 2/3. Olha o quanto isso é fabuloso. Lucas, 1/3, para falar da morte, da ressurreição, do sacrifício, a última semana. E por fim, o apóstolo João separa quase a metade do seu livro. Por quê? Porque a morte foi o ponto mais alto da vida do Deus que se fez gente. Você sabe que os historiadores, eles dizem que a morte de cruz
Era uma morte tão cruel, era uma morte tão dolorosa, que alguns usam a expressão de que uma morte na cruz era equivalente a 1000 mortes, de tão dolorosa que era essa morte. Você tem noção que, pelo véu da encarnação, a divindade foi zombada, a divindade foi cuspida, cuspiram na divindade, enquanto ele carregava a cruz, cuspiram nele, a divindade foi açoitada. Mas sabe o que é mais sublime? É porque foi por causa da morte na cruz, que aquele que era e que é justiça, se tornou também justificador. Ele não é apenas justiça, ele também é justificador. Por isso que eu e você podemos falar, nós somos justificados, porque ele morreu na cruz. Ele abriu mão dos seus direitos, ele se esvaziou, ele serviu, ele se tornou homem e ele se sacrificou. Esta é a humildade de Cristo. Mas o texto não termina. O texto não termina no verso 8. E agora, a humilhação, a humildade, ela é substituída pela exaltação. E assim como eu te dei características da humilhação e da humildade, agora eu quero te dar características da exaltação. Sabe qual que é a primeira característica da exaltação? É quem o exaltou. A exaltação é obra de Deus. A exaltação não é obra da humanidade. A exaltação é obra de Deus Pai. Sabe o que significa isso? Que Cristo se humilhou, mas o Pai o exaltou. Ou seja, quando o assunto é humilhação, vem de dentro. Mas quando o assunto é exaltação, vem de fora. Mas vivemos dias onde homens querem se exaltar e humilhar os outros. Essa lógica é contrária à lógica da cruz. Eu quero te lembrar, até mesmo agora fazendo uma aplicação no nosso cotidiano, pegando a palavra de Deus e aplicando a nossa realidade de vida, tendo-a como um manual de princípios. Quero te falar uma coisa: a sua ação é a humildade, a exaltação não vem de você. Não tem coroa sem passar pela cruz, não tem montanha sem descer os vales, não tem exaltação sem uma vida de humilhação. A primeira característica da humilhação é que é obra do Pai. E é como se nesse ponto, Jesus foi nele mesmo o exemplo para o seu ensino, de que aquele que se humilha, será exaltado. Lembrando que, o que significa essa exaltação? Não é uma restituição da divindade, porque ele nunca perdeu. É uma restituição da glória, porque foi aquilo que ele abriu mão. Em segundo lugar, a segunda característica da exaltação do Pai a Cristo é que ela é uma exaltação incomparável. Deus o exaltou sobremaneira. Sabe o que isso significa? É que nunca ninguém será exaltado na mesma medida, proporção ou essência que Cristo foi e é exaltado. Nada, ninguém.
Nenhum feito fará com que algum homem possa ser colocado na prateleira que só pertence ao filho. E eu confesso que enquanto eu preparava esse sermão, ontem, eu me peguei lembrando de uma história. Essa história. A história que tem como parte alegre, não o seu início, mas o seu final. Certa vez, um homem muito rico, apreciador de belas artes, ele era detentor de muitas obras artísticas, esplendorosas, de tal maneira que ele investia os seus recursos financeiros na compra de obras de arte. Ele tinha quadros dos mais renomados pintores europeus. Esse homem rico, apreciador da arte, ele era pai. Ele era pai de um filho único. E um dia, para o seu espanto, para a sua surpresa, para a sua perplexidade, esse filho morreu. Esse filho morreu em um acidente, ele não sobreviveu. E é interessante o fato de que o filho não estava sozinho, um amigo dele estava com ele. Mas o amigo, de uma maneira miraculosa, se livrou, foi salvo. Mas o filho daquele homem rico faleceu. Quando passou um tempo, aquele rapaz que havia sobrevivido, amigo daquele filho que morreu, por conhecer o pai do seu amigo, sabendo que o pai era um amante de quadros artísticos, ele decidiu fazer uma coisa. Ele um dia decidiu desenhar ele mesmo o rosto do seu amigo. E ele então deu o desenho do rosto do seu amigo àquele pai. E aquele pai então recebe um quadro que era o rosto do seu filho. Você sabe, aquele amigo do filho, ele não era pintor, ele não era artista. Certamente os seus rabiscos não possuíam valor artístico nenhum. Mas mesmo assim, por se tratar do rosto do filho, ele decidiu colocar uma moldura tão linda quanto a moldura dos demais quadros e das demais obras que ele tinha. E não só isso, ele coloca o quadro no meio de todas as obras que ele era detentor. Os anos se passaram e esse homem ficou velho. Agora ele não tinha mais filho. Ele decide então escrever um testamento, onde obviamente existia um direcionamento a respeito dos seus bens. E um dia ele chama o mordomo, aquele que trabalhava junto com ele há tantos anos, um homem fiel, um homem leal. E ele decide então entregar para aquele mordomo o seu testamento. E no seu testamento estava escrito que todas as obras de arte que ele possuía deveriam ser leiloadas, a fim de que o recurso obtido por intermédio desse leilão fosse então doado a uma instituição que ele escolhera. E a grande verdade é que os anos se passaram mais uma vez e aquele homem faleceu. Quando aquele homem morreu, o mordomo que tinha pegado o testamento fez tudo o que o seu patrão tinha pedido. Ele organiza um leilão para que as obras de arte fossem leiloadas. Pessoas vieram de diferentes lugares, homens ricos, cheios de posse, interessados em obter aquelas obras de arte tão caras e relevantes
no mundo artístico. Mas para surpresa de todos os presentes no dia do leilão, o leilão começou de uma maneira diferente. O leilão não começou pelos principais quadros, mas o leilão começou pelo quadro do rosto do filho daquele homem. Inicialmente, aquele quadro não havia despertado muito interesse por parte daqueles que se faziam presentes naquela noite. Até que então, uma pessoa qualquer decidiu fazer uma oferta, deu um lance. Ninguém quis dar nenhum outro lance, então aquela pessoa levou o quadro do rosto do seu filho. E nesse momento, aquele que era mordomo daquele homem falecido, ele assume a palavra daquele leilão. Ele pega o testamento que ele tinha recebido daquele homem, e ele diz: o leilão está encerrado. As pessoas não entenderam. Ele então começou a ler o testamento daquele homem. E lá no testamento daquele homem estava escrito: quando alguém comprar o quadro do filho, é para se encerrar o leilão. Porque aquele que for detentor do quadro do filho, será também o detentor de todas as outras obras. Porque quem levar o filho, leva tudo. Quero te falar uma coisa. Quem tem o filho, tem tudo. Eu acredito que essa história, ela pode ser aplicada a nós. O filho foi exaltado e foi colocado em uma prateleira que nada pode ser comparado ao quão sublime ele é. Você sabe que essa história me faz pensar algo. Ela é didática do ponto de vista de nós entendermos a respeito da herança de Deus. Se você tem Cristo, sabe o que significa? Que você é herdeiro de Deus. Se você é co-herdeiro com Cristo, inevitavelmente, invariavelmente, você é herdeiro do Pai. Sabe o que é isso? Você tem o Filho, você tem Cristo, então você tem tudo. Se o Pai não te negou o Filho, o que são as outras coisas? Quem tem o Filho, tem tudo. Em terceiro lugar, a terceira característica da exaltação, além de ser uma obra do Pai, e além de ser incomparável, é que a exaltação de Deus ao Filho exige uma completa rendição de todos. Como nós dissemos aqui a respeito do quão belo é a atitude de você se ajoelhar, de você se prostrar. A Escritura diz no verso 10 que a rendição, ela não será realizada apenas no nível do céu, mas a rendição também será realizada no nível da terra e debaixo da terra. No céu, na terra e debaixo da terra. Os anjos se prostrarão, os homens se prostrarão, mas os demônios também se prostrarão. O céu se prostra, mas o inferno também vai ter que se prostrar. Porque a exaltação do Pai ao Filho exige uma rendição de todos. E além de exigir rendição de todos, ela é, em quarto lugar, proclamada universalmente. Ou seja, universalmente, Cristo será exaltado. Sabe o que isso significa? Que aqueles que zombaram, aqueles que cuspiram,
aqueles que escarneceram, aqueles que blasfemaram, todos eles, os grandes reis, os imperadores, os pensadores, os filósofos, os sociólogos, os políticos, os ateus, os religiosos, os não religiosos, todos eles terão que se prostrar. Universalmente ele será proclamado como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Todos confessarão que Cristo é o Senhor. Projeta para mim o versículo de número 11. Aqui, Paulo finaliza contrapondo o verso 3. Porque o que levou Paulo a escrever esse texto foi a busca de trazer uma doutrina que corrigisse uma prática. Para quê? Para que as pessoas mudassem de vida e não procurassem se vangloriar. Paulo finaliza dizendo: tudo isso, toda a exaltação do próprio Filho, só aponta para uma coisa: para a glória de Deus Pai. No final, a glória do Pai. Sabe o que que significa? Paulo está falando, ninguém pode ficar com a glória. Dentro da igreja não pode ter disputa de glória, porque dentro da igreja a glória já está ocupada. Que se apaguem as luzes e que se apaguem os holofotes que estão sobre todo e qualquer ser humano, mas que os portais eternos sejam abertos para que entre o Rei da Glória. Só existe um que é digno de receber honra, só existe um que é digno de receber exaltação, só existe um. A glória já está ocupada. Não precisa de você disputar algo que você nunca vai receber. Não faz sentido você lutar por algo que nunca será seu. Muito amor e carinho, avalie as suas batalhas. O homem de Deus, ele é conhecido por algumas coisas. O homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que ele segue, mas o homem de Deus também é conhecido por aquilo que ele foge. O homem de Deus, ele também é conhecido por aquilo que ele luta. Homens que lutam pela sua glória não são homens de Deus, porque os homens de Deus já sabem que a glória já está ocupada e ela não pode ser dividida. A glória é do Pai e de mais ninguém. Fique de pé onde você está.